eu sou um pecador. Sou um pecador que foi resgatado por Cristo para caminhar nesses capítulos, do 3 ao 20 da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Porque os dois primeiros capítulos, cadê o irmão? Os dois primeiros capítulos não falam do pecado, os dois últimos não falam do pecado, mas a maioria das Escrituras falam do pecado. Fala que nós estamos debaixo do pecado, e que todos foram atingidos pelo pecado. Então nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, mas nós estamos aqui como cidadãos do céu. Então, pensando nisso, o texto que eu convido você a abrir comigo, a sua Bíblia, é 1 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler somente os versos 11 e 12. Vamos falar luz em meio a trevas. Porque nós estamos num mundo que jaz do maligno. Nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado. Eu, você, a igreja do Senhor, fomos retirados das trevas para a luz. Porém, Jesus não pediu para que Deus não nos tirasse desse mundo. Ele pediu para nos livrar do mal. E não somente não nos tirou e pediu para que nos livrasse do mal, Ele orientou que nós deveríamos ser luz e sal nesse mundo jaz de trevas, que nós deveríamos representar a própria pessoa do Senhor Jesus. Então Pedro, no primeiro capítulo, ele traz uma introdução bem teológica a respeito da natureza da igreja, da nossa natureza, de uma igreja que sofria dificuldades, de uma igreja que sofria afrontas, aqui na primeira carta ele vai falar de perseguições externas, porque lá naquela região, era uma região totalmente promíscua, totalmente alienada à vontade de Deus. Na segunda carta ele vai falar da outra dificuldade que a igreja enfrentava, que era sobre os falsos mestres. Ou seja, era uma igreja que enfrentava problemas. Muda alguma coisa? Nós hoje enfrentamos problemas, porque nós estamos em um mundo corrompido. E pensar em ser luz em meio às trevas é saber que mesmo quando nós congregamos numa igreja tão bonita, pastor Márcio, mas eu vou falar que é minha mais, tão bonita como a CBP, como a Vila, ainda enfrentam problemas. E saber que enquanto nós enfrentamos problemas, nós precisamos ser luz em meio às trevas. Porque enquanto estivermos aqui, no momento de adoração, de celebração, a gente esquece dos problemas. Mas basta você ir lá na cantina, você tropeça em alguém, você já lembra que você é pecador e você tem problema. Então, pensando dessa maneira, eu convido você a ler comigo os versos 11 e 12. Diz o texto: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vocês, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Deus amado Pai, com todo respeito e reverência que a Tua palavra merece, nós acabamos de ler o texto da Tua palavra. Pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender e aplicar a Tua palavra em nossos corações. Nós oramos assim, Pai, clamando pela graça de Jesus. Amém. Amém. Se nós então que fomos chamados para ser luz em meio às trevas, a gente começa a dividir de como colocar isso em prática. Por exemplo, se eu sou chamado para ser luz, eu tenho que partir de algum princípio.
Qual deve ser o comportamento do cristão para ele ser identificado como luz? Qual deve ser o comportamento do cristão para ele refletir a luz de Cristo? Lembrando que a luz não é dele, a luz é de Cristo que nele habita, porque em nós mesmo não habita bem algum. Qual deve ser então a nossa atitude? Olha só, ele começa assim: amados, exorto vocês, versículo 11, como peregrinos. E aí a gente para e pensa de como Pedro identificou e queria que aqueles irmãos se identificassem. Qual é o tipo de comportamento que aquela igreja deveria ter e que eu tenho que ter e você tem que ter? O primeiro é como um peregrino. Mas se a gente pensar em peregrino, você vai só lembrar do filme, ou lembrar do livro, ou pensar em alguém que passeia por aí. Mas a gente fazendo o recurso de algumas ferramentas de estudo, e a gente olhou lá que a palavra peregrino poderia ser também traduzida como estranho. Então, eu e você temos que ser como estranhos. Por quê? Aí quando ele trabalha lá essa palavra, ele fala assim: estranho, alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente, ou alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Você entendeu como é que nós temos que estar aqui? Alguém que vive temporariamente sem direito à cidadania, porque hoje eu e você, nós somos cidadãos nós temos que ser reconhecidos como estranhos. Quando a gente estiver, e a gente tem que estar em meio àqueles que são trevas, as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós diferença. Agora imagine só, eu e você, luz em meio às trevas, quando estivermos lá no meio do futebol, ou no meio do salão, as pessoas não conseguirem identificar diferença em nós, não conseguir olhar eu e você estranhos a eles, achar que somos comum, aquilo que eles vivem, aquilo que eles desejam, aqueles que eles praticam. Ser luz em meio às trevas é ser estranho àqueles que são das trevas. Aí fala assim: mas Jesus andou com prostitutas, com ladrão, com um monte de coisa. Não, Jesus não andou com eles. Jesus, ele impactou a vida deles e continuou. Jesus não andou com eles, Jesus andou com os seus discípulos. E quando Jesus estava com aqueles que eram pecadores, Jesus foi identificado como alguém diferente. Ser luz em meio às trevas é estar entre eles, mas não ser igual. Entendendo que a nossa cidadania tem que ser totalmente oposta. O nosso padrão tem que ser diferente. Sabe aquelas piadinhas do WhatsApp? Eu nem vou falar de vídeos. Faz piadinhas de WhatsApp que você compartilha, maldosa. Aí quando chega em você, você para. Fala assim: eu nem vou mandar para ele porque ele não passa para frente. Isso é ser estranho. Isso é ser diferente. Eu estou falando de maneira bem lá embaixo, bem rasa. Mas a gente pode aumentar e afundar um pouco mais esses exemplos. A gente pode usar algum exemplo das Escrituras. Por exemplo, quando a nação de Judá pegou e foi levada lá para a Babilônia, viveu entre os caldeus, um povo totalmente contra a vontade de Deus. Mas lá entre aqueles que não tinham nada com Deus, estava um homem que temia a Deus e era diferente no seu tratar, no seu agir, que era Neemias. De tal maneira e tal ponto, que quando ele estava assim angustiado pelo sofrimento da sua nação, o rei chegou a ele e falou assim: por que você está assim abatido? Agora imagine se Neemias tivesse o mesmo comportamento dos caldeus. Como é que seria abençoada a nação de Judá? Como é que teria a primeira expedição de volta da Babilônia a Judá? Se Neemias fosse igual, se Neemias não fosse um estranho. Ser luz em meio às trevas é ser estranho. Trabalhando com
com uma turma, logo que eu iniciei a minha caminhada com Cristo. E aí o menino, e isso me marcou, porque já faz mais de 20 anos. Isso me marcou porque ele falou assim, mas o pessoal fala assim, ser crente igual ele, até eu sou. Quem já não ouviu isso? Ser crente como fulano é fácil. Porque não consegue ver diferença. As pessoas precisam olhar para mim e para você e perceber diferença. Aí a gente vai para outro personagem das Escrituras, que estava entre pessoas totalmente longe da vontade de Deus, mas ele era um estranho, ele era diferente. Imagine você que vai um grupo de jovens, a elite de Judá também, só que agora debaixo do domínio de um outro rei, o Nabucodonosor, e aí ele manda aí a elite da juventude, para que ele pudesse orientar de acordo com os princípios lá dos caldeus. E aí ele fala assim, olha, agora vocês vão pegar do manjar aqui, que é dedicado ao rei. E aí aquele jovem, ele opta, ele escolhe e ser estranho. Porque isso é muito estranho, gente. Tem um banquete maravilhoso e ele escolher chuchu. Você escolheria chuchu no meio da picanha? Eu não. Tem que ser muito estranho, né? Mas vale a pena a gente ser reconhecido como estranho pelo outro, quando é para glorificar o nome de Deus. Vale a pena você ser descartado, marginalizado, deixado de lado, ser desconvidado para as festas, não ser chamado para as confraternizações. Obrigado. Como é que você sabia que era com gás que eu gosto? Vale a pena você ser deixado de lado, você ser considerado um estranho, para ser considerado amigo de Deus. Porque que vantagem há a gente ser amigo do mundo, estranho de Deus? Porque João diz, né, que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Então a primeira coisa que Pedro fala para mim, fala para você e falou para o seu público, que o comportamento do cristão que quer ser luz em meio às trevas é ser peregrino. Mas ele também traz uma outra afirmação aqui. Você precisa ser peregrino e precisa ser forasteiro. Precisa ser peregrino, mas também forasteiro. E eu fui de novo aquele recurso. Eu não domino o grego, viu? Não domino o grego. Mas a gente tem ferramentas, né? E lá diz assim, que este termo forasteiro pode ser considerado também estrangeiro. Estrangeiro. Alguém que vive em um país estrangeiro ou vai para uma cidade ou região para residir junto aos nativos. Estrangeiro, alguém que vai para um lugar para morar junto com os nativos. Mas isso não torna a pessoa um nativo. Não torna a pessoa um cidadão daquilo. Nós não somos nativos. Não precisamos ter os mesmos hábitos. Podemos conviver com estes que estão em trevas, mas não podemos nos moldar a ele. Ser estrangeiro, ser um forasteiro. Aí eu gosto de fazer esses paralelos com os personagens da Escritura. Quem lembra de José? Quem lembra de José? Levanta a mão aí. Já é embora já. José. Vocês lembram, né? Que se tornou o segundo homem do Egito. O que aconteceu com José? Aquele hebreu, lembra? Que era hebreu antes, né? Que tinha roupa de um hebreu, falava como hebreu, penteava o cabelo como um hebreu. O que aconteceu com José? Primeira coisa, ganhou um outro nome, um nome egípcio. Depois, ganhou uma mulher egípcia. Depois, ganhou vestes. Mas o quê?
Começou a falar como o egípcio. Ele se tornou um egípcio. Você já tinha parado para pensar a respeito disso, de José? Ou você também idolatrava ele como eu idolatrava? Assim, José é o cara. Mas isso aqui não é fruto da minha cabeça. Eu ouvi de uma pregação. Só não vou dar a fonte porque eu não lembro quem foi, já faz tempo. Isso me marcou e eu comecei a observar o texto e a ler o texto dessa maneira. Sim, José se caracterizou como um egípcio. Perdeu a sua essência de hebreu. E por que a gente fala isso, que ele perdeu a sua essência de um hebreu? Porque quando os irmãos chegam até ele é reconhecido. Ele é visto como um quem? Como um egípcio. Ele não era mais agora um forasteiro. Ele não era mais um estrangeiro no Egito. Ele era um egípcio. Toma cuidado com as exceções que nós vamos fazendo. Toma cuidado com as concessões que você faz para fazer parte da patota. Toma cuidado com o que você vai permitindo. Porque quando você menos perceber, você perdeu a sua característica de filho de Deus. Quando você menos perceber, você não é mais reconhecido como um cristão. Você é reconhecido como um daqueles que jaz em treva, que jaz do maligno. Então aqui Pedro, ele orienta. Vocês, para serem luz em minhas trevas, precisam ser estranhos e precisam ser estrangeiros. Vocês não podem ter os mesmos hábitos do que as pessoas aí fora têm. Mas ele, além de dar essa orientação, ele diz assim, que vocês precisam manter exemplar o vosso procedimento. Você precisa ser, então, peregrino, forasteiro. E agora o que você precisa para ser luz em meias trevas? Você precisa ser exemplar no seu procedimento. E aí o procedimento é a sua postura. Você precisa ser exemplar no quê? No seu modo de vida. As pessoas precisam olhar para vocês. E você precisa ecoar o texto de Paulo à igreja em Gálatas 2:20, que diz assim, o 22. Agora não sou, mas eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a quem me amou. Então aqui ele fala, agora vocês precisam manter o exemplo de vocês, o procedimento de vocês, a conduta, o comportamento. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. Mas é interessante que ele fala assim, o procedimento, e você precisa manter o seu exemplo. Aí a gente consegue dividir, mantendo o exemplo do procedimento. E aqui eu fiz de maneira proposital, eu trouxe a última afirmação dele. Porque ele diz aqui assim, manter exemplar. Manter é segurar na mão no sentido de utilizar, de controlar. Controlar com a sua mente. Ou seja, você consegue decidir as suas ações. Você pode dizer não para o pecado. Porque quando Paulo fala lá no capítulo 6 ou 7, agora eu não lembro, de Romanos, que nós tínhamos sido vendidos como escravos ao pecado, essa dívida foi paga. Ele fala lá em Colossenses, a dívida que era contra nós foi paga onde? Na cruz. E agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos a possibilidade de dizer não. Aí Paulo ele faz aquela brincadeira, quando ele é muito irônico, ele diz assim, vamos pecar para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como vamos viver para ele? Então quando ele diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento, ele fala assim, agora você pode dizer não. Então toda vez que você cede, é porque você escolheu dizer sim para o pecado. Porque pela graça nós podemos dizer não. Porque Paulo diz que não veio sobre nós tentação sobre-humana,
que antes Ele não nos desse a possibilidade de um escape. Nós temos a possibilidade de dizer não. E se você não está conseguindo ser luz em meio a trevas, é porque você está optando em ir para as trevas. Você está optando em não ser nenhum peregrino, nenhum forasteiro. Quando ele diz que nós temos que manter o nosso exemplo. E exemplo aqui é ser recomendável. Algo produtivo, proveitoso, apropriável, admirável. Quando ele diz que nós temos que manter o nosso exemplo, é que nós temos que ser padrão, recomendável. As pessoas, cadê os jovens? As pessoas têm que ir na escola, na faculdade, falar assim, olha, eu estou com um problema, eu preciso procurar o fulano, eu preciso procurar aquela menina, que eu sei que é uma menina que, quando ela passa por dificuldades, ela busca a Deus. Agora isso também não é só para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, é para nós adultos. Nós precisamos ser aqueles a quem as pessoas buscam quando estão com dificuldades. E será que existem pessoas com dificuldades hoje em dia? Muitas, né? E aqui ele está falando para a gente ser exemplo, por quê? Porque as pessoas precisam olhar para nós, precisam olhar Cristo em nós, e aí buscar ajuda em nós. Por isso que eu lembrei com você o texto de Gálatas, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a minha vida tem que atrair as pessoas para Cristo. E como eu vou atrair as pessoas para Cristo, se Cristo não vive em mim? Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Nossas atitudes, elas demonstram onde está o nosso coração. Se o nosso coração está aqui na terra ou no céu, nossas atitudes vão demonstrar. Aí agora é a pergunta: a sua vida tem sido um exemplo de cidadão do céu ou de cidadão daqui da terra? As suas atitudes, elas te identificam como alguém que é temente ao reino, ou é alguém que está preso aqui às trevas? Essa é a atitude de quem quer ser luz em meio às trevas, entender a nossa responsabilidade, a nossa cidadania, que Paulo fala aos Filipenses. Mas esse cristão que quer ser luz em meio às trevas, é um crente que está em meio à guerra. Diz o texto, vos absteste das paixões carnais que fazem guerra. Versículo 11 ainda, contra a alma. O texto diz que nós estamos em guerra. E diz o texto que a gente precisa se abster. Se abster do quê? Tem um concílio no texto de Atos, capítulo 15, versículo 29, que diz assim: que vos abstais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fazei bem se vos guardar. Diz o texto de Pedro que a gente tem que se abster, porque nós estamos em guerra, das paixões carnais. E aqui o texto de Atos fala para a gente se guardar de duas coisas, que começou lá no início da igreja, em Atos, foi até Pedro falando com a igreja lá da Ásia Menor, e chegou a São Vicente. Do que a gente precisa se guardar? Blindar o nosso coração. Lá, ídolos e promiscuidade. Fala sobre religiosidade e uma vida devassa. São as coisas que mais nos pegam, que mais aflige o ser humano. Primeiro, querer um Deus que nos sirva.
Se não for o Deus Yahvé, a gente vai arrumar algum Deus. Vai ser o Deus Jorge Henrique, o Deus Jadson, o Deus Rodrigo não, né? O Deus Rodrigo também. Esse é mais forte, mais fortinho, né? Procuram algum amuleto. Ele está falando assim, não busquem nenhum amuleto. Nada e ninguém pode suprir o que Deus tem a oferecer a cada um de nós. Ele diz assim, se protejam dos ídolos. E o que é um ídolo? Senão aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. O que é um ídolo? Ele está falando aqui para a gente se abster dos ídolos. Mas aí você vai lembrar dos nossos primos da fé, né? Que tem lá a santa. Você não lembrou desse ídolo? Mas o ídolo que ele está falando aqui, e o ídolo também que João fala, né? Guardai-vos dos ídolos, né? Está falando para a igreja cristã. Que ídolo é esse? Eu vou dar alguns exemplos de ídolos aqui. Esposa. Identificou? Vamos falar mais fácil. Cônjuge, né? Que aí pega os dois. Cônjuges. Filhos. Dinheiro. Emprego. Status. Tudo isso ocupa muitas vezes o lugar de Deus no nosso coração. E para que eu e você sejamos luz em meio às trevas, diz o texto que nós estamos em guerra e que nós devemos nos abster, guardar, ou seja, refrear. Eu trouxe a menção do que foi orientado lá no concílio, no texto de Atos, capítulo 15, versículo 29, onde ele fala para nos guardar dos ídolos. Cuidado com aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Isso te impede de ser luz em meio às trevas. Como identificar se meu cônjuge se tornou um ídolo? Como identificar se meu filho, aquilo que você está imaginando aí, não tem ideia, não se tornou um ídolo? Quando você vive para aquilo. Quando você deixa Deus de lado para servir aquilo. Esse ano, eu acredito que foi o ano mais difícil para a minha vida. O Lucas se acidentou numa terça-feira. Eu estava lá no projeto e aí recebi uma ligação. O Lucas se acidentou. Eu achei, bobeira. Ele já tinha caído, eu tenho uma 50 cilindrada, ele já tinha destruído umas 3 vezes aquela moto. Só que ele comprou uma 250. Aí o prejuízo é maior, né? Aí eu falei assim, vou lá, vou pegar ele. Aí eu descobri que o negócio era mais grave. E aí quando foi uma quarta-feira que a médica falou assim, vem aqui para UTI. Ele falou assim, vai morrer. E foram os 40 minutos mais sombrios da minha vida. E eu fui. E aí eu mandei mensagem para alguns pastores, a igreja orou. E aquela madrugada Deus operou um milagre na vida do Lucas. Porque a médica falou assim, a gente vai ter que abrir a cabeça dele porque está inchando. E a gente vai cortar o crânio, vai jogar fora e depois coloca uma prótese. Mas assim, ele está tomando uma medicação que afina o sangue. E aqui é muito, muito, muito perigoso. A gente só não operou agora, porque se operasse, ele tinha comido, aí não podia. Eu falei assim, mas provavelmente... Sabe quando ela só não falou assim, ele vai morrer? Aí fui para casa mal, aí orei. Aí quando foi de manhã, ela chamou, ela falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas a medicação fez efeito. Aí depois de 7 dias ele saiu do UTI, glória a Deus por isso. Mas isso foi numa terça-feira, e isso foi numa quarta da ligação da UTI. Quando foi domingo, gente, e não é vaidade, domingo eu estava no púlpito pregando, porque eu falei assim, eu não posso, eu amo meu filho, eu sou apaixonado pelos meus filhos, mas eu falei assim, eu amo mais Deus. E assim, na hora do louvor eu chorava que nem criança. Eu sou chorão muito fácil também. Mas na hora da mensagem, eu subi no púlpito e eu não sei, quer dizer, eu sei, foi Deus. Eu li a palavra e eu preguei como se nada tivesse acontecido, gente.
assim, algo sobrenatural. Porque eu falei assim, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui e voltei com esse texto na minha mente. E eu falei assim, se Deus me deu Lucas 24 anos, e Ele quiser levar agora, eu não vou apostatar minha fé, não vou apostatar meu ministério. Eu vou continuar servindo. Com choro, com dor, mas vou. E aí eu consegui identificar, falei assim, eu amo mais Deus do que o Lucas. Mas isso é bom, sabe por quê? E aí a gente volta para o texto. Porque quando a gente ama mais a Deus do que o nosso cônjuge, do que o nosso filho, do que o nosso emprego, do que o nosso dinheiro, sabe quem vai se beneficiar com isso? Nosso cônjuge, nosso filho, nosso dinheiro, nosso emprego. Porque aquilo que vem às nossas mãos, nós vamos tratar como Paulo ensinou em 1 Coríntios 10, 31. Quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Porque nele nós existimos, nos movemos. Eu não lembro o texto de Atos 17, 28. Eu vou ler aqui, é mais bonito, né? Do que recitar de cabeça. Gente, a minha memória não é muito legal. Aqui, ó. Pois nele nos movemos. Peraí. Nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Então a gente precisa se abster desses ídolos. Não podemos deixar nada tome o lugar de Deus. E aí sim vamos conseguir ser luz em meio às trevas. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade, que eu já falei pra caramba. Eu gosto de falar. Nós estamos em guerra contra o nosso próprio coração, os ídolos e a promiscuidade. É uma luta contra a carne e a alma, diz aqui o texto de 1 Pedro. As paixões carnais. E a gente sabe que existe uma guerra, bem antes da Marvel trazer a guerra infinita, já existia uma guerra finita. Mas enquanto estivermos aqui, ela vai ser infinita. Que é a luta da carne contra o espírito. Você lembra qual que é o texto? Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, e por aí vai, um monte de coisa que você deve se abster. Mas aí há o fruto do Espírito, que é amor, alegria, gozo, bondade, paz, e por aí vai. Aí então há uma guerra. E como travar essa guerra da carne contra o Espírito? Como travar essa guerra? Paulo também, ele nos dá a receita. Ele fala sobre a armadura do Espírito. E eu quero deixar com você um texto. Texto de João. Capítulo 8. Na verdade, é o 6. Porque quando Jesus ele é bem duro e fala da realidade, Jesus ele não passa a mão na cabeça, muitos que estavam seguindo vão embora. Aí diz o texto 6, do 66 em diante. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem para onde recorrer.
Esta guerra a gente só consegue vencer e ser luz em meio às trevas, a gente só vai conseguir pautados e baseados na palavra de Deus. Que Paulo diz lá, como aborda a armadura, que é a espada do Espírito. Ou Jeremias vai dizer que é como um martelo. Ou o salmista que vai dizer que é lâmpada. A maneira de ser luz em meio às trevas é se debruçar nesta palavra. Não há outro lugar, não há outro caminho. Se eu e você desejamos ser luz em meio às trevas, isso só é possível mediante a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meus queridos, as pessoas jamais irão glorificar a Deus através da nossa vida. Porque olha só como é que termina o versículo 12. Observando as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Ser luz em meio às trevas é que as pessoas olhem para mim como um peregrino, como um forasteiro, como alguém que está em guerra contra as obras da carne, que se toma posse da espada do Espírito, para que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus. As pessoas precisam olhar para nós e glorificar a Deus que estás nos céus. Olha só o que Paulo fala. Cadê? Sumiu. Deixa eu achar aqui. É isso que dá a gente pegar texto de última hora, né? Mas eu vou recitar. Depois eu trago para vocês o endereço. Paulo fala à igreja em Roma assim, que Deus nos escolheu para que a gente fosse formados à imagem e semelhança do seu Filho. As pessoas precisam olhar para nós e glorificar a Deus, porque o tirar das trevas e trazer para a luz é para que a gente seja a imagem de Cristo, para que a gente possa refletir o que Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus assim nos abençoe. Devemos lembrar da nossa identidade como filhos de Deus e agir como se espera de um filho de Deus em meio ao mundo perdido. Nós, eu e você, fomos chamados para ser luz em meio às trevas. Eu e você fomos chamados para refletir a imagem de Cristo. Eu e você fomos chamados para sermos cartas de Deus para o mundo caído. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor que se manifestou mais uma vez através do ajuntamento do teu povo aqui essa noite. De tudo o que aconteceu essa noite, das orações, das ofertas, das dedicações, dos cânticos, da tua palavra lida, da tua palavra explicada. Te agradecemos, Pai. E que, Senhor Deus, essa noite tão especial e saborosa não fique somente no hoje, mas que amanhã, ou até mesmo hoje, ao sair daqui, ao nos depararmos com outras pessoas, outro tipo de relacionamento, de convivência que nós temos, que a gente possa refletir a imagem de Cristo. Que a gente possa ser, Senhor Deus, cartas escritas. Que a gente possa, Senhor Deus, transmitir essa mensagem de transformação no mundo que está em decadência. Está, Senhor Deus, de mal a pior, mas que eu seja cartas para o mundo.
que as pessoas possam olhar para mim, olhar para a tua igreja, Igreja Comunidade Batista da Paz, e enxergar aqui um pedacinho do céu. Abençoa, Senhor Deus, teus servos. Abençoa, Pai querido, a tua igreja. Obrigado, Pai, porque estou com mais um pouquinho da família de Cristo aqui reunida, Pai. Senhor Deus, eu oro assim agradecido, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja.